Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa aula do componente Ciência, Tecnologia e Ética. Esse componente, que faz parte do aprofundamento Superar Desafios Ed-Humanos, o qual, por sua vez, está agora na primeira unidade curricular que se intitula No Mundo, Tudo Está Interligado. Eu sou a professora Maria Fernanda, aqui do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos longos. Eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo uma camiseta cor-de-rosa com alguns tracinhos brancos e um agasalho de mangas compridas de lã cor de vinho. Eu aproveito aqui para saudar, dar as boas-vindas também às nossas intérpretes de Libras, que estão sempre aqui conosco, nos auxiliando e abrilhantando, democratizando a nossa aula. Sejam muito bem-vindas sempre. Como vocês já sabem, em todos os encontros do nosso componente, a gente mobiliza uma mesma habilidade de formação geral básica. É a habilidade que fundamenta, digamos assim, o trabalho no nosso componente. E, como vocês já sabem, já estão até cansadas e cansados de saber, é a habilidade que nos pede para elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a quê, professora? Bom, relativos a diferentes processos humanos. Então, processos políticos, econômicos, ambientais, culturais, sociais, epistemológicos, ou seja, relativos ao próprio conhecimento humano. E como que a gente vai elaborar essas hipóteses, selecionar essas evidências e compor esses argumentos? Bem, a gente vai se basear na sistematização de dados e nas informações de diferentes naturezas que a gente vem obtendo aqui ao longo do nosso curso. Então, vocês já devem ter reparado que ao longo do curso a gente mobiliza diferentes fontes de conhecimento. Então, a gente já trabalhou com textos filosóficos, textos sociológicos, imagens, documentos históricos, tabelas. Todas essas são fontes de conhecimento que a gente já mobilizou aqui no nosso componente e que servem de base para que vocês, estudantes, consigam fazer esse processo mesmo, de, a partir desses dados, dessas informações, elaborar as hipóteses de vocês, selecionar as evidências que vocês julgarem mais relevantes, compor argumentos, para que ao final do curso, a gente começa a se aproximar do final do curso, a gente saia desse curso, desse componente, sentindo que sabe um pouco mais sobre as relações entre ciência, tecnologia e ética e como elas afetam, como elas aparecem no nosso cotidiano do que a gente sabia antes do percurso que a gente fez aqui, juntas e juntos. Tá certo? Então, um pouco esse é o nosso objetivo. Hoje, pessoal, a gente vai ter a aula 4 da terceira atividade. Só para a gente se localizar, o nosso componente ele é composto por um total de 5 atividades, tá bom? A gente está agora fazendo a atividade 3, a gente, na verdade, está se encaminhando para o final da atividade 3, o que significa que a gente já passou mais da metade desse percurso. Tá bom? E ao longo desse percurso, do qual já ultrapassamos a linha da metade, a gente viu diferentes conceitos, diferentes termos, diferentes autores. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, nas aulas anteriores aqui da nossa atividade 3, que a gente está agora, a gente tratou do Thomas Kuhn, pensamento de Thomas Kuhn, esse autor que propõe a ideia de que a ciência é um constante movimento de substituição por paradigmas científicos,
científicos, né, mais perfectíveis, que se aproximem mais da verdade, né, esse autor, o Thomas Kuhn. A gente também tratou de um outro filósofo da ciência, o Karl Popper, esse homem que aparece aí na tela de vocês, com cara de quem não tem muitos amigos, né, assim, né, uma cara nervosa, parece, muito sério. O Popper é esse autor que falava para a gente sobre a falseabilidade na ciência. Então, como que a falseabilidade é muito importante até para a própria definição de ciência, né, pessoal? Porque se a gente não tem a possibilidade de falsear, ou seja, de dizer o contrário das nossas afirmações, para daí a gente ver, né, na realidade, qual das afirmações faz sentido, a gente cai num dogmatismo, né? A gente cai em uma certa área, né, de conhecimento humano que não é exatamente a área da ciência. A gente vai, por exemplo, para uma área mais ligada à religião, que está baseada em dogmas, que está baseada em verdades inquestionáveis, né? Mas dogmas e verdades inquestionáveis não são a matéria-prima a partir da qual a ciência trabalha. Muito pelo contrário. A matéria-prima da ciência, diz o Karl Popper, são as afirmações, os enunciados, as frases e as sentenças que permitem que a gente consiga dizê-las, mas também dizer o seu contrário, né? Para daí a gente conseguir verificar qual das duas se aproxima mais da verdade, tá certo? É por isso, por exemplo, que uma afirmação do tipo Zeus habita o Olimpo, por exemplo, né? Essa não é uma frase, uma afirmação científica, segundo o Karl Popper. Por quê, pessoal? Porque se eu disser o seu contrário, se eu falsear essa afirmação e disser assim, Zeus não habita no Olimpo, vai dar na mesma. Por quê? Porque eu não tenho como verificar empiricamente, eu não tenho como ver na realidade, né, com meus próprios olhos, assim, se realmente tem um Olimpo, se Zeus está nesse Olimpo, enfim. Então, essa afirmação, diz o Popper, ela recai muito mais para um lado dogmático do que propriamente científico. Ela não é falseável, ou nesse caso, a falseabilidade nem faz muita diferença. Por isso que ela não pode ser considerada uma afirmação científica. Beleza? E a gente tinha visto também, né, no nosso decorrer aí da atividade 3, uma vertente filosófica, né, uma corrente filosófica, capitaneada por esse autor chamado Karl Hempel, né, que era a corrente dos empiristas lógicos. Os empiristas lógicos, então, eram esses filósofos, esses autores, esses cientistas, que defendiam com muita força, com muita intensidade, o princípio do verificacionismo. Será que vocês estão lembrados? Nas aulas anteriores a gente falou sobre o verificacionismo, né? Que era assim, a ideia de que uma afirmação, uma ideia, só poderia ser considerada científica, ou eles usavam uma expressão que era assim, cognitivamente significativa, mas vamos simplificar, né? Vamos dizer, uma afirmação só poderia ser considerada científica se houvesse um procedimento finito que pudesse dizer se aquela afirmação corresponde ou não à realidade. Com um procedimento finito, o que os empiristas lógicos queriam dizer? Tem que ter alguma coisa que eu faça, um determinado procedimento que eu faça, que ele acabe uma hora e me dê um resultado, né, que diga se aquilo que eu disse era verdadeiro ou não, mediante a realidade. E os procedimentos infinitos, pessoal, para comprovação da realidade, eles fazem muito mais sentido dentro, novamente, das perspectivas das religiões, né? Então, as religiões, né, a ideia da metafísica, o que está para além, né, da física, elas sim contam com procedimentos que a gente pode chamar de procedimentos infinitos, no sentido de que a gente pode tentar, né, mas talvez a gente nunca chegue a comprovar cientificamente a existência ou não de divindades, dogmas, né, com que trabalham as diferentes religiões ao redor do mundo. Então, o verificacionismo defendido
pelo Karl Empel e, de maneira geral, né, pelos empiristas lógicos, é esse que diz o seguinte: eu tenho que ter um procedimento finito que uma hora acaba para me mostrar se a minha ideia, a minha afirmação, enfim, é verdadeira ou não. Esse é o critério, né, para a gente fazer ciência. Bom, hoje a gente vai estudar um outro filósofo da ciência, dessa vez um austríaco, chamado Paul Feyerabend, né? O Paul Feyerabend, pessoal, ele nasceu, né, na Áustria, lá no comecinho da década de 1920, né? E ele falece antes da chegada do século XXI, em 1994. A sua vida acadêmica, né, intelectual, foi muito produtiva. Então, ele escreve uma série de obras, das quais algumas das mais importantes aparecem aí na tela para vocês. São Contra o Método, lá da década de 70, Ciência em uma Sociedade Livre, também na década de 70, e o Adeus à Razão, no final da década de 80, né, em que ele apresenta a sua visão, a sua proposta, melhor dizendo, em relação à ciência e a fazer ciência. O Paul Feyerabend, ele é bem diferentão, né? O pensamento do Feyerabend é bem diferentão, ao mesmo tempo muito rico e interessante, porque ele defende uma visão anarquista da ciência, né? Então, ele critica, ele rejeita isso que ele chama de regras metodológicas universais. Então, o que o Feyerabend está dizendo para a gente? Ele diz assim: olha, ao longo da história, a ciência veio desenvolvendo determinados métodos, né, determinadas formas de proceder, que foram se tornando mais ou menos universais. A gente chegou num tal ponto que hoje, se você quiser fazer ciência, você precisa necessariamente seguir esses métodos que já estão chancelados e validados pela ciência, que são considerados métodos universais. Aí o Feyerabend diz assim para a gente: tá bom, mas vamos abrir um pouco mais a nossa mente, vamos nos possibilitar, né, na ciência, procedimentos diferentes, ideias diferentes, metodologias diferentes, que não necessariamente estão assim tão presas e tão amarradas a essas regras metodológicas universais, né, que a gente tem aí na ciência desde a modernidade. Por isso que o Feyerabend é considerado um defensor do que ele próprio, né, chamou de, vejam aí na tela, anarquismo metodológico. E aí, vocês devem estar se perguntando assim: professora, mas que diferenças haveria em relação a essa proposta do Feyerabend, né, do anarquismo metodológico, e as regras metodológicas universais, tradicionais, com as quais a ciência trabalha lá desde a Revolução Científica, né? E aí você talvez, espero, né, que vocês estejam lembradas e lembrados, né, lá na nossa primeira atividade, quando a gente falava sobre Revolução Científica, né, a gente falou lá o seguinte: olha, a gente tem nesse momento histórico uma consolidação, né, de métodos científicos que passam principalmente por dois elementos, que são a investigação, a observação e a investigação, a experimentação. E até hoje, a observação e a experimentação constituem fundamentalmente as regras metodológicas, né, para todas as ciências. Então, a diferença principal, né, entre essa proposta do Feyerabend e as propostas tradicionais, né, da ciência residem no fato de que, segundo Feyerabend, esse anarquismo epistemológico, esse anarquismo metodológico, seria mais humanitário. E por que ele seria mais humanitário? Porque dentro dele caberiam outras propostas, outras formas de fazer ciência que não necessariamente seriam validadas e aceitas como ciência pela ciência tradicional, né? Pela ciência desde que vem sendo feita, né, que foi, digamos assim,
ganha corpo, né, na Europa com a Revolução Científica, né? Aí o Feyerabend, por que ele defende essa abertura a outras possibilidades? Porque ele diz o seguinte, olha só, gente, todas as metodologias têm problemas. E esse é um ponto pacífico para ele, tá certo? Todas as metodologias têm problemas. Então, se a gente se opõe, né, se a gente rejeita um princípio universal, um método imutável e absoluto, chamado de, escrito na pedra, assim, método científico, né? Isso necessariamente nos leva a que a gente esteja aberto a outras alternativas, de forma que é um proceder mais humanitário, né, que aceita uma pluralidade de saberes, uma pluralidade de ideias e de pensamentos, né? E por isso, diz o Feyerabend, né, que é chamado por muitos o inimigo da ciência, né, ou pelo menos o inimigo da ciência tradicional, né? Por isso, abrir-se, né, a essas novas metodologias, praticar o anarquismo metodológico tem muito mais chances de estimular o progresso do que manter-se, né, preso, amarrado a essas metodologias tradicionais, demarcadas por uma ordem, né, muito estrita, muito rígida, né? Aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, professor, eu estou entendendo que o Feyerabend, esse autor austríaco, está propondo aqui que a gente se abra, né, para fazer ciência de um modo mais plural, até mais democrático mesmo, que leve em conta outros saberes, outras possibilidades, e não só essas que estão lá talhadas na pedra, né, desde Newton, né, desde Kepler, né, pelos europeus na Revolução Científica. Mas tem uma questão aqui que a gente fica com a pulga atrás da orelha, que é a seguinte. Por que será que ele chama a sua proposta, o Feyerabend, por que será que ele chama a sua proposta de anarquismo metodológico? Bom, a gente precisa entender um pouquinho, né, o que significa esse termo anarquismo. Se a gente vai olhar lá no dicionário, né, no dicionário online de português, vejam aí na tela, a gente vai ler assim, anarquismo. Teoria social e política que não aceita a submissão da sociedade a poderes governamentais e ou a autoridade do Estado, né? Sinônimo, anarquia, né? Então, anarquismo, anarquia, enfim, é esse posicionamento social e político que refuta logo de cara, em primeira instância, né, a submissão a qualquer forma de autoridade. Ora, se a gente já possui uma certa ciência estabelecida, com certos métodos consolidados, que são divulgados, né, defendidos como os melhores métodos possíveis, universais, então a gente tem uma relação de poder estabelecida, né? De tal forma que todo e qualquer procedimento de conhecimento que não se submetesse a essas regras estritas estabelecidas, né, pela ciência tradicional, seriam jogadas, deixadas de escanteio, consideradas inválidas, jogadas para fora, né? Então, o Feyerabend, quando propõe o anarquismo metodológico, ele está fundamentalmente falando contra a submissão do conhecimento científico a essas regras, a esses métodos fixos, né, propostos aí, fundamentados, né, na observação, na experimentação, na empiria, enfim, e que no fundo são métodos que foram validados, né, pelos primeiros cientistas na modernidade e que continuam de alguma forma válidos até hoje, né? O Feyerabend, pessoal, ele debateu bastante com a comunidade acadêmica na sua época. Vocês imaginem, né, como não foram recebidas as propostas dele, né, por outros cientistas. Vocês imaginem o que é uma pessoa chegar e dizer assim, é o seguinte, vocês estão extremamente fechados aí no clubinho de vocês, tá? Mas existe muito mais coisa para fora do clubinho de vocês e vocês não estão querendo se abrir para conhecer.
reconhecer, né? Imaginem como não foi recebida, né, essa fala, esse pensamento do Feyerabend, né? O Feyerabend, ele escreveu o seguinte, vejam aí na tela, encontra o método, né? Este ensaio é escrito com a convicção de que o anarquismo, embora não constituindo talvez a mais atraente filosofia política, então ele não era um anarquista politicamente falando, né? É, por certo, um excelente remédio para a epistemologia e para a filosofia da ciência. Remédio, então ele considera que a ciência tradicional, por ser tão fechada, por ser tão autorreferente, estava efetivamente doente, né? Essa ideia, pessoal, do anarquismo metodológico do Feyerabend, ela nasce em grande medida a partir de um debate, como eu ia dizendo para vocês, né? A partir de um debate que ele trava muito especialmente com um outro filósofo da ciência, um húngaro, né, chamado Imre Lakatos, né? Ele e o Lakatos trocam uma série de correspondências, né? Eles debatem bastante sobre esse tema. Inclusive, tem uma obra, né, publicada que traz os dois posicionamentos, o a favor do método, né, do Lakatos, a favor do método tradicional, e o contra o método tradicional do Feyerabend, né? Então, em grande medida, por conta dessa interlocução, né, e dessas respostas, né, que o Feyerabend ia recebendo, até ataques mesmo, né, que ele ia recebendo devido à sua proposta e à sua teoria, é que vai se constituindo, se consolidando e se fortalecendo, né, o seu anarquismo metodológico. Isso não significa, gente, isso é muito, muito importante, o anarquismo metodológico do Feyerabend não significa que a gente tenha que pegar tudo que a ciência tradicional construiu até aqui e jogar no lixo, né? Não é para jogar fora o bebê com a água do banho, né? Só significa que o Feyerabend está propondo que é chegado o momento da inovação, é chegado o momento da quebra desses métodos engessados, né? Vamos ver aí na tela, a quebra desses métodos engessados, porque isso pode vir, né, a abrir novos e frutíferos caminhos científicos. Então, não é para a gente ler o Feyerabend, né, como um inimigo inimigo da ciência tradicional e que propõe que a gente pegue tudo que a ciência tradicional fez e descarte, jogue fora e vamos fazer aqui propor uma nova base científica mais aberta e democrática. Não é exatamente isso, né? É impossível, pessoal, que a gente desconsidere, não é nem ético, né, propor que se desconsidere todos os avanços e desenvolvimentos que a ciência tradicional trouxe para a gente até aqui, né? Mas, diz o Feyerabend, isso não exclui a possibilidade de que a gente se desengesse desses métodos científicos tradicionais para abrir caminho, né, para outras possibilidades de conhecimento que podem, inclusive, nascer. E aí vocês vão ficar ouriçados com essa ideia. Que podem, inclusive, nascer, de acordo com o Feyerabend, do que ele chama de intuição, ou mesmo de instinto do cientista ou da cientista. Então, vamos pensar juntos. Você consegue citar ocasiões históricas em que a intuição ou o instinto, né, de um cientista ou de uma cientista levaram a importantes desenvolvimentos científicos? Vamos puxar aí pela memória, o que a gente já conhece? Em um minutinho a gente se vê. I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side? Na 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 na. Want me to say nothing and smile? Na 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 na. Want me to be there down to right? Na 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 na.
Então, a gente vai responder essa pergunta lendo o próprio Feyerabend, né? Ou melhor, o professor Couto falando sobre Feyerabend, né? Então, a gente lê assim. No campo da física, a teoria da relatividade de Einstein não veio de algum momento de crise, de pressão de material empírico que escapava à ciência, mas sim de considerações teóricas mais ou menos simples, referentes às propriedades de simetria estudadas pela mecânica e pela eletrodinâmica clássicas. São esses pontos de vista renovadores que dão a certos quebra-cabeças, ou seja, problemas científicos bem complexos, né? Como o movimento de Mercúrio, né? Enfim, a condição de problemas genuínos e desencadeia dessa maneira o progresso. Então, ele está dizendo o seguinte para a gente, não foi exatamente da tradição científica, né, que Einstein concebeu a sua relatividade, a teoria da relatividade, mas sim de algumas considerações bem simples, que vieram primeiramente da sua intuição, do seu instinto enquanto cientista, né? Por isso, o reconhecimento de um problema como fundamental depende do surgimento de um ponto de vista novo. Tal ponto de vista renovador pode ter diversas origens, em muitos casos, inclusive, uma ideia metafísica, uma ideia, enfim, quase sobrenatural, né? A pretensão de exclusividade da ciência em períodos normais se alia à forte oposição contra pontos de vista novos. E essa ciência tradicional se torna realmente destruidora, impede o progresso. Por isso que a solução, diz o Feyerabend, é o pluralismo teórico. Ah, professora, você está querendo dizer então que para o Feyerabend, afinal de contas, em ciência, tudo vale? Bem, se nós perguntássemos isso hoje para o Feyerabend, ele responderia um grande sim. Em ciência, tudo vale, né? A abertura a novas possibilidades, a pontos de vista renovadores, como, por exemplo, se deixar ser atiçado por questões totalmente simples, quase instintivas, como foi Einstein, né? Ao tentar conceber as primeiras formas da sua teoria da relatividade, é o que realmente possibilita o progresso e o desenvolvimento científico, na visão de Feyerabend. A ciência, diz Feyerabend, não é um monstro que, quando você aperta a barriga, ele fica sempre falando a mesma frase, a mesma coisa, né? Sempre repetitivo. Não é para ser assim. Quer dizer, talvez ela seja assim no diagnóstico de Feyerabend, mas não é para ser assim. Então, lá em Ciência, um monstro, para a gente encerrar a nossa aula com chave de ouro, aí, com uma citação do próprio Feyerabend, ele escreve assim: podemos tomar a ciência como um guia, não só em questões práticas, mas também em questões de significado, ideologia ou conteúdo de vida. Mas também podemos aceitar a ciência como um guia em questões práticas e construir o resto da nossa visão de mundo partindo de fontes totalmente diferentes. Quem diz que é a ciência que determina a natureza da realidade, presume que as ciências têm uma única voz. Acredita que existe um monstro, a ciência, e que, quando ela fala, repete e repete, sem parar, uma única mensagem coerente. Nada mais distante da verdade. Diferentes ciências têm ideologias muito distintas. Vemos, portanto, que as ciências são repletas de conflitos. O monstro ciência, que fala como uma única voz, é uma colagem feita por propagandistas, reducionistas e educadores. Polêmica a visão do Feyerabend, mais importante, né? Deixo para vocês aqui o roteiro do estudante, com uma sugestão de atividade para que vocês façam uma busca por pesquisas científicas divulgadas e a leiam, tentando responder
a este roteiro guia de perguntas que vão, em algum sentido, nos permitir perceber o quanto que a ciência é o tempo todo atravessada por conflitos políticos, ideológicos, econômicos e sociais. Tá certo? Não esqueçam de responder aí a pesquisa de avaliação da aula e a gente se vê muito em breve. Cuidem-se muito. Até logo. Tchau, tchau.